Boa noite a todos, amigos sportinguistas. É público, cortámos relações com o Benfica, o comunicado foi divulgado hoje à tarde. Eu devo dizer, para começo de conversa, que estou completamente de acordo com esta decisão do Bruno Carvalho, desde logo pelos fundamentos que são invocados no comunicado, que, como já toda a gente sabe, são os acontecimentos do fim de semana. Primeiro, no Pavilhão da Luz, com aquela tarja Very Light 1996, que é de um profundo mau gosto. Eu diria que é mais do que o humor negro, quer dizer, aquilo é brincar com uma tragédia, é brincar com a perda de uma vida humana. São coisas que não deviam acontecer no futebol, mas que infelizmente acontecem. Enfim, não é novo. Das claques, por vezes, têm grupos que têm este tipo de comportamentos, e a verdade é que isto se passou no sábado à tarde, no jogo de futsal, com a presença do Luís Filipe Vieira, que nada fez. E depois, no domingo, como se não bastasse já esta tarja do futsal, a claque do Benfica ainda atirou petardos e tochas para os adeptos do Sporting colocados no topo norte. Eu acho que estes factos, só por si, são obviamente suficientes para o corte de relações, mas eu acho que este corte de relações também se justifica por outras razões ou por outro motivo que não apenas os invocados no comunicado. Se repararem, nós já estávamos, digamos assim, muito afastados, quer dizer, do Benfica. Com o Porto cortámos relações, logo no início do mandato do Bruno Carvalho. Mas mesmo com o Benfica, sobretudo depois daquela aliança com o Porto, que levou o Luís Duque à presidência da Liga, foi uma afronta, uma provocação ao Sporting claríssima, nós também nos afastámos do Benfica. No fundo, afastámos-nos do status quo, do poder instituído há muitos anos no futebol português. E, portanto, este corte de relações, no fundo, vem libertar o Sporting, é pelo menos a minha perspectiva, para denunciar justamente aquilo que entende que deve ser denunciado, para criticar os seus rivais diretos, quando entender que deve criticar, para estar, digamos assim, à vontade, sem freios, sem restrições, sem limitações. E isso é muito importante, porque, vamos ver, se o cenário fosse outro, no sentido, por exemplo, imagina que tínhamos uma grande relação com o Benfica e tinha acontecido isto no fim de semana. Bom, então a questão aí era diferente. Mas não. As nossas relações com o Benfica não se pode dizer que fossem boas. Eram distantes. Também porque o Benfica adotou uma postura muito ambivalente desde o momento em que nós cortámos relações com o Porto. Que era mais ou menos isto. Ou seja, vocês não se estiquem muito aqui com o Benfica, porque vocês já têm uma frente de batalha. Já têm uma frente de batalha com o Porto. Cortaram relações com o Porto e, portanto, não nos hostilizem, porque senão arranjam uma segunda frente de batalha. Portanto, houve aqui uma espécie de chantagem, de ameaça, de fantasma, sempre latente, por parte da direção do Benfica, em relação ao Sporting. E eu acho que o Sporting, o Bruno Carvalho e a sua direção, nunca estiveram completamente à vontade em relação ao Benfica. E em parte por já terem cortado relações com o Porto. Portanto, já estávamos, digamos assim, limitados pelo corte de relações com o Porto e, portanto, sempre fomos mais brandos, mais suaves com o Benfica. Com esta decisão, a liberdade agora é total, a autonomia e a independência. Ou seja, ficamos finalmente, como eu sempre defendi, equidistantes em relação ao Porto e ao Benfica. Querem melhor exemplo de equidistância do que cortar relações com os dois, do que tratamento igual, digamos assim, para os dois. E isso também é bom, porque acaba com aquela obsessão que os sportinguistas sempre tiveram durante anos e anos com o Benfica. Estamos de relações cortadas com o Porto, pelas razões que vocês sabem, estamos agora também com o Benfica. E para o projeto do Bruno Carvalho, que eu entendo que é um bom projeto do Sporting, que é, antes de tudo o resto, devolver o respeito ao Sporting e mudar a mentalidade do Sporting, dos sportinguistas, daqueles que trabalham no Sporting, eu acho que é bom ter esta liberdade. É bom porque temos à vontade, como eu dizia há pouco, temos independência para justamente termos a intervenção que quisermos no futebol português. Mas muitos, se calhar, agora dirão, então, mas não vamos ficar isolados, não vamos ficar naquele registro salazarento do orgulhosamente sós. Epá, eu acho que isso é um fantasma, muito sinceramente, porque nós já estávamos isolados antes deste corte de relações.
E em que é que isso nos pode prejudicar? Quer dizer, vamos ver. Nós temos um novo presidente. O Sporting iniciou um novo ciclo. Quer mudar uma série de coisas do Sporting e também no futebol português, como tem sido amplamente divulgado. O facto de estarmos sozinhos não limita a nossa ação. O Sporting ainda recentemente esteve na FIFA, esteve na UEFA. O Sporting hoje é mais respeitado do que há 2, 3 anos atrás, não tenham dúvidas. É mais respeitado desde logo pelos adversários, que tiveram que se unir para fazer frente a este novo Sporting. É mais respeitado pelos árbitros, é mais respeitado pelas instâncias federativas, pelos agentes de futebol, se quiserem, e pelos adeptos adversários. Essas piadas que vocês veem sobre o Bruno Carvalho aí nas redes sociais e que se comentam que é o homem dos comunicados, que é o líder da claque, que é o adepto e por aí fora, não são mais do que o reconhecimento de que o Sporting está diferente, de que este Sporting é um novo Sporting, é um Sporting mais forte. E eu gosto disso. E, portanto, eu não fico minimamente incomodado nem preocupado com esta decisão tomada pela direção, ou pelo menos divulgada hoje pela direção, porque isso não vai alterar o rumo do Bruno Carvalho, a estratégia definida, e pelo contrário, vai facilitá-la. É como eu dizia, nós neste momento estamos em condições de criticar quem quer que seja. Não estamos amarrados por alianças. Outro dia o nosso estimado Rui Oliveira Costa dizia, no trio de ataque, que para se ter poder precisávamos de ter uma aliança ou com o Benfica ou com o Porto. Pois bem, eu digo o contrário, ou digo algo diferente, que não o contrário. Não precisamos, o Sporting não precisa de uma aliança para ser respeitado, para ter dignidade e para ter poder. Porque o poder decorre da sua grandeza, o poder vem dos sócios, o poder vem dos milhares de adeptos que gostam do Sporting e, portanto, nós não precisamos de alianças. E vivemos bem com isso. É até, na minha perspectiva, uma forma de blindar, de unir toda a estrutura do futebol, toda a estrutura do Sporting, nós contra eles. Este Bruno Carvalho, eu gosto. Contra os rivais, contra os inimigos externos, contra o Benfica, contra o Porto, contra a Liga, contra a Federação, contra quem desrespeitar o Sporting, este Bruno Carvalho é o presidente que nós precisamos. Porque, reparem, eu até imagino, apesar de eu ter visto hoje nas redes sociais um grande apoio à decisão do presidente, eu imagino que para muitos sportinguistas este tom belicista, este tom de independência, de liberdade e de autonomia faça confusão. Porque isto é novo para a família sportinguista. Reparem, nós fomos submissos durante mais de uma década, 2, 3. E, portanto, vir agora um homem que altera a mentalidade por completo, bom, isso se calhar até faz confusão. Há alguns notáveis do tempo do roquetismo, não tenho dúvidas que faz. Mas mesmo ao adepto comum, isto deve fazer confusão. Epá, o homem está em guerra com tanta gente já. Mas é necessário. É absolutamente necessário. Porque, reparem, se formos ver o que se passou este fim de semana, quer dizer, para além dos acontecimentos que eu já referi, este silêncio da direção do Benfica, eu não vou dizer que é cúmplice com o que se passou, porque seria uma idiotice da minha parte, como é evidente. Eu não vou dizer que o Luís Filipe Vieira aprova aquela tarja, ou que aprova o comportamento dos adeptos no estádio de Alvalade no derby. Não. Eu acho que foi um silêncio de desrespeito, desprezo para com o Sporting. O quê? Vocês querem que a gente reaja? Querem que a gente se demarque da nossa claque? Por amor de Deus, vocês são Sporting. Vocês não intimidam ninguém. Vocês não têm poder. Portanto, estejam lá caladinhos, que a gente vai ficar calados. E depois mesmo o comunicado do João Gabriel é de um tom paternalista, jocoso. Ou seja, o Sporting não riscou para o campeonato durante muitos anos. Vocês estão a ver agora o reflexo daquilo que foi a nossa falta de poder. A chacota, o paternalismo. Mesmo o episódio do Adelino Caldeira, que já foi há 1 ou 2 anos, em Tavira, que deixou o Bruno Carvalho de mão estendida e não assoltou. Ele se calhar pensava que se fosse com outro presidente, aquilo depois podia fazer aquilo e que depois com o tempo passava, não é? Tal como o Vieira e o Gabriel, provavelmente. Se fosse com outra direção, isto passava daqui a 15 dias ou um mês, já éramos todos amigos outra vez e tal, depois de devidamente esclarecidas as coisas. Mas não, isto agora é diferente. Este Bruno Carvalho, como eu digo, é o homem que o Sporting precisa. Agora,
eu espero que as nossas batalhas continuem a ser com os nossos inimigos, com os inimigos externos, e que o Presidente não volte a fazer da equipa técnica e dos jogadores outra frente de batalha. Eu creio que ele já aprendeu muito nas últimas semanas. A este propósito, e antes de terminar a crónica, digo que gostei muito de o ver ler o comunicado no sábado, que acabou com o blackout, a dizer que estaria sempre com a equipa técnica, independentemente do resultado do derby. Gostei. E eu acrescento, independentemente dos resultados do resto da época. Porque tem que ser mesmo assim. Um líder defende as suas escolhas até ao limite. Somos nós contra eles. Mesmo que algumas decisões do Marco Silva o desagradem, mesmo que as opções do Marco Silva não sejam iguais às suas, mesmo que algumas exibições de determinados jogadores não sejam boas, que ele não goste de ver a atitude do jogador A, B ou C, para fora, são sempre os melhores do mundo. Ou seja, é esta a tática que o Mourinho usa há muito tempo, é esta a tática normal de um grande líder, é defender os seus, até porque foi ele que o escolheu, até ao limite do razoável. E eu estou convencido que vai ser assim até ao final da época. Estou otimista, estou realisticamente otimista, porque acho que vamos fazer uma boa época, vamos estar orgulhosos da nossa equipa no final da época, e mais, e vamos chegar ao final da época independentes, livres e sem qualquer tipo de prisão, de amarras em relação ao Benfica e ao Porto. Portanto, uma vez mais, cumprimentar a direção pelo corte de relações com o Sport Lisboa e Benfica. Já vi também aí comentários benfiquistas a gozar, e agora o que é que vai ser de nós? Muito bem, deixem-nos gozar, os portistas também gozaram, não levaram a sério, e hoje se calhar já levam mais a sério. E provavelmente irá acontecer o mesmo com o Benfica.